galera do Bonsai, sul de Minas, Diogo Snarger falando para mais um vídeo. Muita chuva por aqui, pessoal, esses dias. Quase que não dá para gravar um videozinho aí neste domingo, né? Tem uma galera aí que gosta de assistir um vídeo no domingo. E nesse vídeo, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o estilo Neagari, né? Algumas pessoas aí me pediram para estar falando como fazer esse estilo Neagari. Aqui, essa é uma Sericea foetida, para quem não conhece, né? Já tem alguns vídeos que esta planta aqui participa. Deixa eu colocar ela numa mesa giratória aqui, fica melhor para a gente olhar. Essa é uma planta, pessoal, que eu gostei muito dela. É uma planta que eu trabalhei mais ou menos aí por 7 anos. Foi este ano passado agora que ela foi para o vaso. E não é uma coisa difícil de se fazer, né? Um bonsai no estilo Neagari. O que é um estilo Neagari, para quem não sabe? Estilo Neagari são raízes expostas. Vejam bem, temos aqui as raízes da minha planta estão expostas. E dentro deste contexto de raízes expostas, temos alguns estilos que dá para a gente fazer, né? Aqui nós temos aqui uma copa, né? É um estilo Neagari com uma copa em cima, uma copa arredondada, e temos aqui uma cascata que desce, né? Um primeiro galho, um galho principal que desce com 2 patamares. Essa planta poderia estar sem essa parte aqui, somente a parte de cima, ou eu poderia talvez, não sei, retirar a parte de cima e ficar só com a de baixo. Existe aí alguns estilos. Aliás, né, podemos também ter um moyogue no estilo Neagari, vamos dizer assim, uma planta estilizada no estilo Neagari, no moyogue, né? Uma planta estilizada como moyogue, que é uma curva, né? Primeiro galho, segundo galho, galho de fundo, galho de frente, e ter as raízes expostas também, caracterizando um estilo Neagari. Um ereto informal podemos ter também com as raízes expostas. E não é difícil a gente fazer essas raízes ficarem expostas. Eu vou mostrar para vocês algumas figuras que esse vídeo, para falar dessa dica, não tem como assim eu fazer um passo a passo fazendo, porque é uma coisa que leva tempo. Então eu peguei algumas figuras da internet para estar explicando para vocês formas de fazer e o que a gente precisa levar em consideração para esse estilo aqui ficar bonito. Infelizmente eu não tenho fotos antigas assim, antes de eu expor a raiz dessa planta que nós estamos vendo aqui, que está comigo. Essa é a foto mais antiga que eu teria dela. Vejam bem aqui, ó, que as raízes dela estão todas fininhas, indo para dentro de uma bacia aqui, né? Essa copa de cima dela aqui, ó, nem havia sido formada ainda. E nessa foto aqui, depois de algum tempo, podemos ver o quanto a raiz dessa planta já madurou e já se engrossou. Mas para a gente expor essas raízes aqui, existe um processo para a gente fazer isso. E qual que é esse processo? Essa figura aqui, pessoal, é uma figura que dá para a gente aí ter uma noção, né? Eu tirei o print aqui, ó, ficou um trem aqui no print que eu tirei. Isso aqui não faz parte da figura não, tá? Mas dá pra gente ter uma noção aí do que seria este processo para a gente ter um Neagari. Vejam bem, aqui eu tenho uma planta já com os galhos formados, né? Vamos dizer assim que já está aí o princípio da minha planta já feito. Um tronco, um galho com ramificações e uma copa. Eu peguei, preparei aqui, no caso aqui está uma caixa, né, de madeira, e essa caixa vai sendo retirado, e abaixando essa caixa aqui
à medida que a planta vai crescendo e vai se evoluindo, ó, vai se retirando essas tábuas e a raiz da planta vai sendo exposta até essa planta ir para o vaso. O que acontece neste processo aqui? Vamos repetir. Tenho a minha planta já pré-formada, vamos dizer assim. Eu tenho aí o meu pré-bonsai já pré-definido, que eu plantei em um vaso alto. Este vaso alto foi sendo diminuído. Isso aqui pode variar de planta para planta. Vamos dizer assim, um ficus, em um ano, um ficus, eu acredito que dá para a gente fazer todo o processo que a gente está vendo aqui. Agora a ceriça, eu acredito que nós vamos levar aí de 2 a 3 anos para a gente ir tirando devagar essas tábuas. No caso, aqui nós estamos falando com tábuas, para a gente ir retirando e expondo essas raízes. E aqui nós vamos finalizar retirando as raízes e a nossa planta vai para o vaso. O que acontece aqui é o seguinte, deixa eu ver uma outra imagem aqui. As raízes de nossa planta querem alcançar o fundo. Quando nós estamos fazendo o nosso bonsai, nós queremos compactação. Como nós podemos ver aqui, ó, embaixo, né? A, B, C, D, E. A nossa intenção é a gente alcançar esse E aqui, ó, né? Raízes saindo da base e bem ramificadas, bem na base da planta. Isso para um bonsai que não é o estilo Neagari. Mas o estilo Neagari nós precisamos das raízes grossas, mais longas, né? Para que possa, lá na ponta, a gente ter lá as nossas capilares, aonde a planta vai se alimentar. E essa questão de ir cortando o vaso devagar, é isso que vai acontecer. Quando a gente tira aqui o nosso primeiro pedaço do vaso, né? Não precisa ser de madeira, eu quero frisar bem, não precisa ser de madeira. Pode ser um vaso de plástico e você vai cortando pedaços deste vaso com a tesoura. Não precisa ser de madeira, ok? Isso aqui é apenas uma coisa assim, uma figura. Mas é isso que acontece. A nossa planta está lá, plantada aqui nesse vaso, as capilares vão crescer aqui, ó. E como você tira um pedacinho, quando você corta um pedaço desse vaso e expõe essas capilares, as raízes que estão crescendo para baixo tendem a emitir novas capilares aqui. Aí você vai lá e vai cortar mais um pedacinho. Aí vai induzir a nossa planta a criar outras capilares embaixo para a planta poder se alimentar. E com isso a nossa planta precisa estar exposta ao sol, porque isso vai o quê? Lignificar, né? Essas raízes expostas que nós vemos na nossa planta não são raízes na realidade, né? Essas raízes vão se tornar tronco, elas vão se lignificar e vão se transformar em tronco, porque as raízes mesmo, na realidade, vão estar dentro do substrato. E essa exposição ao sol, né, direto nas raízes aqui, ó, vai fazer com que essas raízes cresçam e engrossem como tronco, mas isso é um processo gradativo de exposição. Isso pode ser feito, pessoal, com um pré-bonsai ou uma muda, né, maior comprada, ou nós podemos cultivar a nossa mudinha também e ir vendo como que está o sistema de raiz dessa planta. Por exemplo, uma planta dessa aqui, né? Isso aqui é uma foto tirada da internet. Aqui nós vemos o torrão, é uma ceriça, né? E já é muito característico da ceriça essas raízes. A ceriça emite muitas raízes. Então, é muito fácil a gente desfazer este torrão. Vamos fazer assim, né?
desfazemos esse torrão até aqui, ó. Então eu vou ver a disposição dessas raízes que vão estar aqui, vou fazer algumas podas, deixar aí algumas raízes que estão bifurcando, porque a minha raiz dentro do substrato, ela sempre vai bifurcar e se ramificar. E à medida que eu vou abaixando, a minha planta vai se desenvolvendo e eu vou abaixando este torrão, eu vou ficando com essas bifurcações. É quase a mesma coisa aí da gente estar trabalhando a parte aérea da planta, mas nós estamos trabalhando a parte das raízes. Vamos fazer assim, né? Deixa eu ver se dá para mim fazer uma coisa aqui. Se a gente quiser, talvez, né, até alcançar a perfeição, podemos enxergar as raízes assim, ó, de cabeça para baixo, quem sabe, né? E pensar nisso como uma árvore também. Só que as ramificações e essas raizinhas finas que nós estamos vendo aqui, ó, à medida que nós vamos abaixando as nossas raízes, elas vão sendo eliminadas e vão surgindo outras raízes novas aqui, ó. Elas vão crescendo e vão crescendo e vai crescer de novo. E elas vão todas se ramificar. E então eu vou cortar novamente o meu vaso depois de um tempo, porque essas raízes vão começar a se engrossar. E quando eu devo cortar, Diogo, o meu vaso? É justamente aí que está o X da questão. A gente desenterra um pouquinho ali o vaso, ok? Desenterra ali um pouquinho e vê, a minha raiz está madurando, ela está se engrossando, então se ela engrossou um pouquinho, eu vou lá e desenterro o meu vaso um dedo, vamos dizer assim. Desenterro o meu vaso um dedo lá, aí essas raízes aqui vão ficar expostas ao sol e com isso elas vão lignificar e ganhar maturidade. E aí eu já vou ganhando aí algumas bifurcações. Nós precisamos levar em consideração também, para fazer esse estilo, a espécie que nós vamos escolher para fazê-lo. A ceriça, para mim, a ceriça é uma das melhores plantas para fazer esse estilo. O ponto negativo da ceriça é que a ceriça é uma planta lenta de engrossamento. É uma planta ótima de ramificação, mas não conseguimos troncos muito grossos com a ceriça em um tempo curto. O ficus é uma planta que dá para fazer. Inclusive, também podemos partir para o estilo Neagari de um estilo sob rocha, vamos dizer assim. Vocês estão vendo este ficus sob rocha aqui? Por exemplo, se eu retiro a rocha do meu ficus, eu posso ficar com o estilo Neagari. Eu já fiz aí alguns ficus Neagari, mas o ficus, ele rapidamente engrossa muito as raízes e é um pouco mais difícil da gente alcançar, da gente ter bifurcações, porque o estilo Neagari tem algumas coisas que precisamos levar em consideração ali para a gente ter assim uma boa visão desse estilo. Vejam bem aqui, ó, analisando esta planta, as minhas raízes saem do tronco de maneira radial. Várias raízes saindo de um tronco único. E essas raízes não só saem do tronco, como se a gente acompanhar, essas raízes se bifurcam antes de chegar ao solo. Esse aqui é o X da questão para a gente fazer um Neagari bonito. Vejam bem, as minhas raízes se ramificam. Essa raiz se ramifica aqui. Aqui vamos descendo, somente ela. Essa aqui, se for para a gente seguir, ó, a gente segue ela, aqui ela bifurca, ó. Estão vendo aqui? Vamos ver, todas aqui vai ter uma bifurcação. Essa me sai do meu tronco principal, bifurca. Aqui ela desce reto, lá no finalzinho
ela tem aqui outras bifurcações. Aqui tem até uma trifurcação, ó, e uma outra ramificação que sai e vai para lá. E tudo isso que nós estamos vendo aqui de uma forma cônica. Veja bem aqui, ó, de uma forma cônica. As minhas raízes não estão funiladas, né? Até a saída das raízes aqui, ó, saem de uma forma cônica, se encontram no tronco novamente. Aqui eu não estou frisando parte aérea da planta. Estamos vendo sobre o estilo Neagari e a maneira da gente fazer isso. E à medida que a minha planta se desenvolve e eu vou expondo essas raízes aqui, eu posso muito bem, né, refinar também essa parte radicular. Vamos supor assim, né, se fosse para mim simplificar um pouco essas raízes. Por exemplo, eu poderia talvez retirar essa raiz aqui, ó, que está saindo daqui, atravessa toda a minha planta até aqui e entra no substrato. Eu posso muito bem refinar e retirar algumas coisas da minha planta também. Eu posso fazer esse tipo de refinamento também depois que as minhas raízes estão expostas. Então, pessoal, essas foram as dicas para poder fazer esse estilo Neagari. Não é difícil, é apenas cultivo, pessoal, é apenas manejo de planta. As plantas crescem, as plantas se desenvolvem e durante esse processo de crescimento delas, com a nossa prática, o nosso cultivo, a gente consegue mostrar aquilo que a gente quer, né? E volto a frisar, o Neagari não precisa ser igual este aqui. Podemos fazer qualquer tipo de estilo com as raízes expostas, se tornando aí um Neagari. Existem cascatas com as raízes expostas que saem do vaso, né? E cabe aí a cada um elaborar esse sistema de raízes para que possa também ornar com a copa da planta. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.